Se você quer saber como calcular a diferença de potencial ou tensão elétrica no campo elétrico uniforme, essa aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula vamos falar então sobre a diferença de potencial, ou também conhecido como tensão elétrica, em um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Que já vimos aí em aulas anteriores. É um campo elétrico, uma região onde qualquer ponto apresenta um campo elétrico com as mesmas características, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E podemos obter um campo elétrico desse tipo pegando duas placas que têm a mesma carga, só que com sinais opostos. Então a gente vai ter um campo elétrico aqui que sai da placa positiva e vai para a placa negativa, nesse sentido. Pode perceber que as linhas são igualmente espaçadas e são todas paralelas. É essa a forma de representar um campo elétrico uniforme. Vimos também que uma superfície equipotencial pode ser marcada perpendicularmente às linhas de força no campo elétrico uniforme. Então, no caso aqui, marcado em verde, pontilhado, a gente tem uma superfície onde o potencial elétrico é igual em qualquer ponto dela. Se eu marcar aqui, no caso, esse ponto A, vai ter um potencial VA. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou marcar uma outra superfície equipotencial, onde qualquer ponto aqui vai ter o mesmo potencial, e vou marcar um outro ponto aqui. E vou falar que esse ponto tem um potencial VB. A distância entre essa linha equipotencial e essa outra linha equipotencial é D, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma carga de prova em cima desse ponto aqui que tem o potencial VA, que está nessa equipotencial. E vai surgir uma força elétrica apontando para onde? Para a direita, já que essa placa tem que repelir a carga positiva e essa placa negativa tem que atrair ela. Então, a força elétrica aqui aponta para a direita. Então, essa carga vai ser deslocada do ponto onde o potencial é VA até o ponto onde o potencial é VB. Lembrando que esses pontos aqui estão na mesma reta horizontal. Agora, vou fazer algumas demonstrações. Nós sabemos que o trabalho para movimentar uma carga elétrica de um ponto A para um ponto B é só multiplicar a carga que vai ser movimentada vezes a diferença de potencial entre os dois pontos. Também sabemos que para calcular esse trabalho, no caso o trabalho da força elétrica, podemos fazer força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então eu posso igualar aqui essas duas partes, porque das duas maneiras a gente consegue calcular o trabalho. Então eu igualei Q vezes VA menos VB igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. O que mais a gente sabe? Que campo elétrico, por definição, é a força dividido pelo módulo da carga de prova. A força aqui no caso que a carga de prova é submetida ao ser colocado em um campo elétrico. Olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o F. Então, eu vou passar esse Q multiplicando o E. E como a carga aqui foi suposta positiva, então eu já posso tirar o módulo como Qzinho apenas. Então, vai ficar que a força é E vezes Qzinho. O que mais a gente sabe? Que VA menos VB é a diferença de potencial. E representamos a diferença de potencial por U. Lembrando que tudo isso já vimos em aulas anteriores. E aqui no caso, o ângulo entre, olha só, o ângulo entre a força e o deslocamento vai ser de 0 graus, já que eles estão apontando para o mesmo sentido. E o cosseno de 0 é 1. Então a gente vai usar tudo isso aqui agora para substituir nessa igualdade. Então, o F eu vou substituir por E vezes Q. Então aqui eu vou colocar E vezes Q. O cosseno de θ é o cosseno de 0, que é igual a 1. Então aqui eu vou colocar 1. Mas 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. E VA menos VB vai ser a diferença de potencial. Então aqui eu vou colocar U no lugar de VA menos VB.
Então, ficaria desse jeito a nossa igualdade. No lugar do F, eu coloquei E vezes Q. Aqui no cosseno de 0 vai ser 1, então 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, ficou E vezes Q vezes o D, que continua aqui. E do outro lado, no lugar do VA menos VB, eu coloquei U. Então, ficou Q vezes U. Vocês percebem que eu tenho Q dos dois lados? Então, eu posso simplificar, eu posso cortar. Cortei Q aqui, cortei Q aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou só inverter de lado. Eu sei que E vezes D tem que ser igual a U. Então, o U tem que ser o campo elétrico vezes a distância entre as superfícies equipotenciais, que foi, no caso aqui também, o deslocamento que a carga faria do ponto A até o ponto B. Certo? Então, como ficaria a nossa formulinha? Ficaria U, que é a diferença de potencial, certo? Lembrando que diferença de potencial a gente calcula em volt, que é a tensão elétrica, que é igual a E no caso é o campo elétrico, e D é a distância entre as superfícies equipotenciais, que a gente supôs aqui que seria o mesmo valor do deslocamento da carga Qzinho do ponto A até o ponto B. Pessoal, note aqui o seguinte, a distância é medida no sistema internacional em metros. Olha só essa unidade que eu coloquei para vocês de campo elétrico, volt por metro. Por que volt por metro? Imagina o seguinte, que eu deixo o campo elétrico sozinho desse lado e passo o D dividindo. Então, eu teria aqui que o campo elétrico é U dividido por D. Olha só, U na medida em volt e o D na medida em metros, no caso que seria a distância entre as duas superfícies equipotenciais. Então, eu posso calcular o campo elétrico também em volt por metro, além de usar Newton por Coulomb. Agora eu vou fazer outra demonstração. Eu quero mostrar para vocês a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico gerados em um mesmo ponto por uma carga pontiforme. Eu vou supor aqui uma carga pontiforme Qzão, que vai ser a nossa carga geradora, que está influenciando em torno dela. Vou marcar aqui um ponto P. E a esse ponto P, vou ter uma distância D da carga até ele. Olha só, como a carga é positiva, a gente sabe que vai ser gerado um campo elétrico de afastamento no ponto P. Lembra? Carga positiva, afastamento. Carga negativa, aproximação. Então, a gente tem um campo aqui saindo da carga. O campo elétrico, lembra que é uma grandeza vetorial. E como que eu calculo o campo elétrico? Da seguinte maneira. K, que é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga geradora, dividido por essa distância aqui da carga até o ponto ao quadrado. Lembrando que essa distância tem que estar em metros. E a carga tem que estar em Coulomb. Agora, olha o potencial elétrico. A carga também gera um potencial elétrico nesse ponto. Só que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. E o potencial elétrico pode ser calculado da seguinte maneira. K vezes Qzão, que é a carga que gerou, dividido pela distância. Aqui não tem distância ao quadrado. Olha só o que eu vou fazer. Aqui eu vou desmembrar esse d ao quadrado em d vezes d. Certo? Porque d vezes d não dá d ao quadrado. Agora, olha que legal. Olha essa parte aqui que eu vou pintar em vermelho. Não é o potencial elétrico? K vezes Qzão dividido por d. Então, eu posso pegar e substituir aqui pelo potencial elétrico. Certo? Então, seria o campo elétrico, o potencial, dividido pela distância da carga ao ponto. Lembrando que eu estou relacionando o potencial e o campo elétrico no ponto P. Mas olha o que eu vou fazer, pessoal. Como aqui eu supus uma carga positiva, o potencial elétrico, consequentemente, seria positivo. Mas agora, imagina que essa carga fosse negativa, daria um potencial negativo. E na hora que eu fizesse a divisão aqui de potencial pela distância, daria um valor negativo. E campo elétrico não pode dar negativo, porque é um vetor. Então, eu vou colocar da seguinte maneira. O campo elétrico vai ser o módulo do potencial dividido pela distância da carga ao ponto. Certo? Lembrando que o campo elétrico podemos calcular em Newton por Coulomb ou volt por metro, que vimos hoje essa nova unidade de medida. O potencial elétrico aqui a gente vai usar o módulo dele, que é medido em volts. E aqui a distância da carga até o ponto.
Dessa maneira, então, a gente tem uma relação do potencial e do campo no ponto P. Agora vamos fazer alguns exercícios para colocar em prática tudo que a gente já viu nessa aula. Questão 1. Os aparelhos de televisão que antecederam a tecnologia atual de LED e LCD utilizavam um tubo de raios catódicos para a produção da imagem. De modo simplificado, esse dispositivo produz uma diferença de potencial da ordem de 25 kV entre pontos distantes de 50 centímetros um do outro. Essa diferença de potencial gera um campo elétrico que acelera os elétrons até que estes se choquem com a frente do monitor, produzindo os pontos luminosos que compõem a imagem. Com a simplificação acima, pode-se estimar corretamente que o campo elétrico por onde passa esse feixe de elétrons é... Então, o que a gente sabe? Que se eu tenho lá um campo elétrico uniforme, que vai ser esse caso aí, a diferença de potencial é U igual ao campo vezes a distância entre as superfícies equipotenciais. Essa diferença de potencial foi dada aqui. É 25 kV, mas eu tenho que usar em volts. Então vai ficar 25.000. O campo elétrico eu preciso descobrir. E a distância, aqui estão 50 centímetros um do outro, só que eu tenho que usar em metros. Então aqui no caso eu vou usar 0,5, né? Porque, pessoal, para transformar de centímetro para metro, basta dividir por 100. Então aqui vai ficar 0,5. Vou passar o 0,5 dividindo. Então eu vou ter campo elétrico é 25.000 dividido por meio. Qualquer número dividido por meio vai dar o dobro, né? Então o campo elétrico vai ter intensidade de 50.000, no caso aqui, volt por metro. A alternativa correta é a letra C. Então a gente tem aqui a diferença de potencial, tem a distância entre as superfícies, certo? E aí basta substituir para achar o campo elétrico. Passa o 0,5 dividindo do outro lado. Questão 2. A intensidade do campo elétrico E e do potencial elétrico V em um ponto P, gerado pela carga pontiforme Qzão, são, respectivamente, 50 N por Coulomb e 100 volts. A distância D que a carga pontiforme se encontra do ponto P, imersa no ar, é o que a gente viu lá da relação do campo com o potencial. Que o campo é o módulo do potencial dividido pela distância. A gente precisa descobrir essa distância. O campo foi dado, 50 N por Coulomb. O potencial é 100 volts, então o módulo é 100 mesmo. Tudo isso dividido pela distância, certo? 100 dividido pela distância. Pessoal, eu vou passar esse D aqui multiplicando 50. Então, ficaria aqui 50 vezes D, igual a 100. Agora eu pego o 50 e passo dividindo. E 100 dividido por 50 vai me dar 2. 2 o quê? 2 metros, já que eu obtenho o valor aqui no sistema internacional. Então, a resposta correta é a letra B. Certo? Essa é a distância aí que esse ponto está da carga geradora, desse Qzão. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!